Há derrotas que podem nos ensinar coisas e há derrotas que não nos ensinam nada ou a gente não para pensar em nada. Esse vídeo aqui eu vou fazer com quase nenhuma edição. Eu vou falar o que vem na minha cabeça, coisas que eu tenho analisado e tenho pensado e eventualmente não tenho dito durante a campanha porque eu acho que poderia até atrapalhar. Claro, considerando o alcance restrito que eu tenho às pessoas, mas de todo modo preferi não falar. Tem uma série de fatores que parecem ser importantes de ser analisado pela esquerda, não só aqui em Porto Alegre, mas em todo o país, em várias capitais, a esquerda perdeu, ou a centro-esquerda perdeu. E acho que tem uma série de vetores e motivos, mas a primeira coisa é a falta de perspectiva de mudança. Isso é uma coisa que não só agora na eleição municipal eu falo bastante, e não só eu falo disso, mas é um problema da esquerda. A gente tem que assumir que a grande força emergente política nos últimos anos é a extrema-direita. Onde ela não ganhou, ela foi para segundo turno. Ela é uma força proeminente. Se a gente olha para a esquerda simplesmente diminuiu e continua diminuindo. Isso tem vários motivos. Um deles é a falta de perspectiva de mudança, que a extrema-direita, bem ou mal, se afigura para a população, para o cidadão médio. É a extrema-direita que vai radicalizar suas pautas. Enquanto a esquerda, ela parece que continua se apegando num legalismo, em conceitos extremamente abstratos para quem está sofrendo, padecendo a precarização do trabalho, as condições de subsistência cada vez mais difíceis, a falta de horizonte através da educação e do trabalho de melhora de vida. Então, enquanto a gente está falando em valores da democracia, parênteses, né? Democracia é importante, mas para quem está sofrendo, para quem está lutando para ter a janta, ou vendendo almoço para comer a janta, ou vendendo almoço que nem tem, democracia e valores de um estado de bem-estar social que nem alcança boa parte dessa população e nunca alcançou. Quer dizer, democracia para quem também? Da onde a gente está falando também, né? Da classe média alta branca, para populações que essa democracia, esse estado de bem-estar social nunca foi nem pleno e às vezes nem tocou essas pessoas. A extrema-direita está lá dizendo que vai acabar com tudo isso, vai mudar tudo, a partir da violência, a partir de receita mágica, a partir de ideias sem palavras, essa coisa mística, como falava o historiador italiano Furio Gessi. Bom, a extrema-direita está dando isso no meio daquele imaginário de salvação através da crença, porque as condições materiais são horríveis e não há um horizonte para essas pessoas, através dos bets, através do empreendedorismo. Daí vem o Pablo Marçal, que fala essa linguagem, que fala a coisa da vitória individual, e ele vai nadar de braçada. A extrema-direita está nadando de braçada. Então cabe à esquerda se perguntar por que nós perdemos corações e mentes. Onde está a esquerda quando não tem eleição? Claro, todo mundo fala que tem que retomar a base, mas a gente tem que ir um pouco além disso. A gente tem que radicalizar pautas que fazem impacto na vida das pessoas, que elas reconheçam como algo que muda a vida delas, como o fim da jornada 6x1, como a retomada aqui em Porto Alegre do glorioso orçamento participativo. Isso não é pautado, a gente não se fala mais de reforma agrária, horta comunitária, comunidade, associação de bairro, todos esses circuitos que envolvem o comunitário, que envolvem o outro, são totalmente perdidas. A gente fica então falando de valores abstratos e não propondo mudanças que são impactantes na existência. E numa eleição, a materialidade, eu acho que isso está mais que provado, ainda mais com o Melo, que é diretamente responsável pelas enchentes, pela amplitude, que a materialidade do momento agora não pesa tanto quanto a projeção do desejo, do medo e do ressentimento. Então, se o horizonte ali na frente tudo dá na mesma, não tem um projeto que muda ou que propõe uma mudança radical, ou um outro mundo é possível, esse lema maravilhoso do Fórum Social Mundial totalmente esquecido. Se a esquerda não propõe algo que é visto e percebido como não só um outro horizonte de mudança real, mas que mobiliza outros circuitos de afeto, a extrema-direita continuará ganhando todas as eleições. Não é só de 2 em 2 anos que se disputa a eleição. Política é todo dia. E essa cultura da política envolve uma disputa que é na ordem dos afetos. Os afetos que estão postos pelo capitalismo tardio, ou podemos chamar também de capitalismo ultraliberal, são do individualismo, do cada um por si, Deus contra todos, da aposta mais no milagre do bet me enriquecer, do jogo do tigre me enriquecer, do que eu conseguir fazer uma faculdade e melhorar a condição de vida para mim e para os meus. Um investimento aqui nas redes sociais, da individualidade acima de tudo. Então, sujeitos que inclusive se colocam à esquerda
fazem todo um trabalho centrado em si próprios, na sua individualidade, numa subjetivação, numa formação de subjetividade e de afetos totalmente neoliberal individualizante. Então, há derrotas que nos ensinam e há derrotas que vão passar batida. A culpa de uma derrota eleitoral não é do povo. A culpa de uma derrota não é que o povo é burro e ignorante. É porque a gente não está conseguindo chegar nessas pessoas. Aliás, quem é esse povo que a gente fala, essa fetichização continuada? Aliás, quem é o trabalhador que a esquerda fala? Porque a gente vem negligenciando o entregador de iFood, motorista de Uber. A gente fala de um trabalhador que talvez não exista mais, de uma fábrica hipotética, de uma indústria hipotética, desse trabalhador do fim do século XIX, começo do século XX. Quando os trabalhadores que a gente lida estão precarizados, às vezes tem mais de um emprego, trabalha num lugar, faz um bico no outro, é motorista de Uber. Qual proposta a gente tem para eles? Qual é o projeto de outro mundo possível? Ou a gente abandonou também o outro mundo possível? A grande derrota da esquerda, eu falo há muito tempo isso, a grande derrota que a gente tem é a perda do imaginário. A perda de procurar criar, procurar constituir um outro mundo, que não seja esse do capitalismo ultraliberal, dos coaches, do misticismo difuso, de uma aposta da salvação, de uma teologia da prosperidade que Deus se mostra para ti, te dando dinheiro, de um empobrecimento material, intelectual generalizado. Então, que essas derrotas elas sirvam para a esquerda, para nós da esquerda, do campo progressista, repensarmos o que é política. Não adianta a gente culpar as redes sociais, não adianta a gente culpar os identitários. O grande fantasma da análise burra agora são as minorias que demandam por direitos, os identitários. Não adianta a gente culpar os outros. A gente tem que entender que o cenário ele mudou, que os atores e os sujeitos são outros e a gente tem que produzir outros circuitos de afeto, porque se a gente continuar tentando mostrar para a extrema-direita e para a direita conservadora que nós somos bons cristãos e que nós somos seguros, pode votar em nós, porque a gente vai manter o que está aí, nós vamos defender valores abstratos que não mudam a concretude da existência, da urgência das vidas que estão empobrecidas, que estão lutando pelo seu almoço, lutando pelo seu pão de cada dia, por uma melhora de condições de trabalho. Se a gente não aprender a produzir outros circuitos de afetos, vamos continuar perdendo e botando a culpa uma hora no povo, uma hora nos identitários, outra hora em A, outra hora em B. Era isso. Que sirva de lição essa derrota, derrotas que ensinam. Vamos arriba.